não adia, quando você olha para o que Deus tem para você hoje. Eu vou falar isso mais para frente, mas nós vivemos num tempo de pessoas ansiosas pelo futuro. Um futuro que é incerto. Um futuro que você nem sabe se você vai chegar até lá. Um futuro que talvez nem aconteça. E nós deixamos de aproveitar o tempo presente. Nós deixamos de aproveitar o nosso marido porque estamos magoados. Deixamos de aproveitar os nossos filhos porque ele fez uma birra. Deixamos de aproveitar o nosso líder porque ele não falou o que você queria ouvir. Deixamos de vir no culto porque eu quero dormir até às 10 e eu tenho que fazer comida e limpar a casa porque na segunda-feira eu vou trabalhar. Deixamos de adorar ao Senhor porque os nossos dias estão muito corridos. Mas, querido, o nosso tempo tem valor de eternidade. Os nossos dias precisa ter um propósito, um fundamento. Não podemos viver a nossa vida de maneira comum. Porque nós não sabemos até onde ela vai. Nós não sabemos qual é a brevidade. Talvez o meu tempo não seja o tempo da pastora Simone. Você entende isso? E aí quando nós chegamos diante de um cenário como esse, desse velório que eu fui, a gente começa a se perguntar, mas por que disso, mas por que daquilo? Eu estava falando com a minha mãe ontem. E minha mãe, falando de uma circunstância que nós estamos passando na família, uma dificuldade, eu falei, mãe. E a minha mãe, é difícil de ver que o fim depois morre, e aí todo mundo vai ficar chorando. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. A Lara está melhor do que essa pessoa que nós estamos mencionando que está viva. Porque em Cristo, morrer é lucro. Nós que ficamos não entendemos. E às vezes achamos que temos que fazer alguma coisa para mudar aquele cenário. Mas ela está bem. Ela está bem. Ela está com o Senhor. E sabe o que conforta? O nosso coração é saber que ela está com o Senhor. Sabe onde o marido dela está esse final de semana? No sítio, na imersão de pastores. Pastora, ele conseguiu. Ele precisa de Jesus. Ele precisa gastar os dias dele diante do Senhor. Sabe, queridos, então, nenhuma vida terrena está melhor do que alguém que está com o Senhor, que vai desfrutar da eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, não sei se você consegue compreender o que eu estou falando, nós precisamos aproveitar a nossa vida com alegria, com paz, com o amor do Senhor liberado sobre nós, com a manifestação da graça, com o coração disposto a receber o que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero ler com você Eclesiastes 3:12, se puder projetar. Que diz assim: então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Diz que nós devemos aproveitar a nossa vida com alegria. E que nós devemos comer e beber do nosso trabalho, porque isso é um presente de Deus. A sua vida é um presente de Deus para você. É uma graça de Deus para você. E quando nós falamos aqui na passagem de desfrutar do seu trabalho, não está falando do seu trabalho CLT, não. Sabia? Está falando do seu trabalho aqui na terra, em todas as áreas da sua vida. No que você trabalha? Só no CLT? Só de segunda a sexta? Das 9 às 18? Porque você precisa receber um salário no final do mês? Ou você trabalha com a vida que é um presente de Deus para você, para a edificação do reino, para o cumprimento do seu propósito? Ou você trabalha pregando o evangelho para uma criança? Ou você trabalha pregando o evangelho para as pessoas que chegam perto de você? Ou você vai comer desse fruto do seu trabalho na eternidade e aqui na terra? Então o seu trabalho mencionado aqui é um trabalho para o reino de Deus.
É um trabalho para o propósito de Deus. Ah, pastora, eu não posso trabalhar. Deve trabalhar, mas a sua vida não gira só em torno disso. Pastora, mas como que eu vou me alegrar em meio a tantas circunstâncias? O Senhor não fala aqui na passagem que a vida tem que estar perfeita para você ser alegre. Você apenas tem que entender que a sua vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para você. Por isso você tem que aproveitar. Sabe, a Lari, ela viveu os 15 anos, 14 anos da vida dela servindo ao Senhor. Ela foi uma radical livre. Ela foi uma jovem completamente intensa ao Senhor. Um dia antes dela falecer, ela estava servindo ao Senhor em um discipulado com 40 jovens, ministrando a palavra de Deus. Você entende isso? Ela estava grávida. E a sogra dela, a pastora Jaida, compartilhou que falou para ela que ela nem precisava pegar a estrada 12 horas para ir no enterro. E ela falou para a pastora Jaida, ela compartilhou lá no enterro: eu quero ir, eu vou me despedir do meu vozinho. Sabe, qualquer pessoa na situação dela poderia ficar no conforto da casa. Mas quando você entende que a sua vida é breve, que Deus tem um propósito para você, você não deixa de aproveitar as oportunidades que Deus te deu. E é aquela oportunidade de se despedir do vô, ela tinha muito carinho por ele. A oportunidade de ir 12 horas com o marido na estrada. A oportunidade de chegar lá e ver a família que estava distante. O comodismo, o cansaço não parou. Não parou, e não cabe a nós questionarmos isso. Entende? Porque a nossa vida, irmãs, é breve. Por isso nós precisamos cumprir o que Deus tem para nós. Precisamos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos apreciar a vida. Sabe, a sua vida não se resume aos seus problemas. A sua vida não se resume às suas dificuldades. A sua vida se resume ao que Deus tem para você, ao presente que Ele te deu, à oportunidade de você passar um tempo aqui na terra e fazer algo relevante, algo importante. Não porque alguém impôs para você, mas porque você entendeu o valor da vida. Você entende isso? Você entendeu? E a vida é feita assim mesmo, de momentos difíceis, de momentos às vezes tribulosos, de dificuldades financeiras, mas nós não podemos olhar as nossas vidas desta maneira. Não podemos. Nós precisamos viver a vida de Deus. Nós precisamos viver a vida que Deus deu para nós. E o Senhor nos ensina. O Senhor tem uma vida abundante. Quando nós mudamos a nossa ótica, quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós começamos a perceber o quanto a vida é breve e o quanto nós precisamos perdoar, o quanto nós precisamos amar, o quanto nós precisamos servir, o quanto nós precisamos desfrutar daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Sabe? Nós nos deixamos levar por coisas tão pequenas, por desgastes tão desnecessários. Andamos com base, às vezes, no nosso ego, no nosso egoísmo, na nossa falta de perdão, porque daqui uma semana eu perdoo, daqui 15 dias eu vou falar com ele, daqui 10 dias eu vou fazer uma visita, mas eu quero te falar, a vida é breve. É breve e nós precisamos entender que há um tempo determinado por Deus para nós. E desfrutar da vida que Deus tem para nós. Nós precisamos buscar equilíbrio. Equilíbrio entre o trabalho, entre o lazer, entre momentos de comunhão com a igreja. Nós vemos pessoas completamente envolvidas com a vida secular, com o trabalho, mas esquecem que isso é passageiro e às vezes não tem nem tempo com a família, nem tempo com o esposo, nem tempo com os filhos, nem tempo com os pais. Entende? Então nós precisamos ter uma mentalidade transformada. Quando eu falo de desfrutar da vida, eu não falo de uma busca incessante por prazer superficial, mas eu falo de apreciar a vida na sua totalidade, da maneira que Deus tem para nós. Eu quero ler com você Efésios 5,15. Diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Hoje o que mais nós vemos é as pessoas vivendo a sua vida de maneira dissoluta, de maneira relaxada, de maneira egocêntrica, de maneira carnal, porque não entendem. Infelizmente, o mundo não entende que a vida é breve. Quando alguém falece, e essa pessoa não conhece ao Senhor, quando alguém morre, ela tem uma tendência a se revoltar contra Deus, contra as pessoas, porque elas acham que existe um culpado para a circunstância. Mas, na verdade, quando nós estamos em Cristo, nós temos uma mentalidade diferente. Nós conseguimos entender que a vida é passageira e que nós queremos mesmo estar na eternidade com o Senhor. E nós aproveitamos o tempo que nós estamos aqui para amar mais, para servir mais, para perdoar mais. Sabe, irmãs, passou um filme na minha cabeça. Quantas vezes nós nos desentendemos com alguém e ficamos dias sem falar, dias sem mandar uma mensagem, dias de mal, sabe? Às vezes com mágoas dentro do nosso coração, ressentimento dentro da nossa alma, achando que daqui a pouco vai ter uma oportunidade. Talvez essa oportunidade não venha. Talvez não venha. Por isso nós precisamos ter a revelação do que Deus tem para nós nesse tempo, desde você jovem a se desgastar, olha aqui para mim, não conversa não, desde você jovem a desgastar os seus dias para o reino de Deus, a você adulto, a você idoso, a você na meia-idade, nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Eu não sei se você já teve experiência de conversar com alguém, eu já vou para os pontos, eu estou na introdução. Mas eu vou terminar no horário, pode ficar tranquilo. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém, perguntar para ela, mas e aí, o que você vai fazer? Ela fala, não sei, estou meio perdido, não parei para pensar, a vida não tem propósito, a pessoa acorda de pijama, passa aquele dia todo de pijama, porque não entendeu o propósito da vida, não tem um trabalho, não tem alguém para amar, não tem alguém para servir, chega de noite na mesma roupa que acordou, dormiu, e a vida vai sendo levada de qualquer forma. É alguém que não entendeu o propósito de Deus. E a palavra nos adverte a não sermos tolos. Nos ensina a compreender a vontade de Deus e viver de acordo com os seus propósitos. Sabe, queridos, isso significa você investir em relacionamentos duradouros. Investir no amor, investir na bondade, investir na fé, em todas as fases da sua vida. Nós precisamos aprender a desfrutar da nossa vida, a desfrutar o que Deus tem para nós. Sabe a célula que você está inserida? Foi Deus que te deu. Os pais que você tem, foi Deus que te deu. O esposo que você tem, foi Deus que te deu. Os filhos que você tem, foi Deus que te deu. E eles não precisam ser perfeitos. Se você entender que a sua vida é breve, e você tem que desfrutar com alegria. Alegria, o sentimento não vai tomar conta do seu coração. E eu quero citar aqui 5 pontos do que eu identifiquei preparando essa palavra e que Deus falou comigo. 5 pontos para você avaliar se você tem de fato desfrutado da vida abundante do Senhor, entendendo que ela é breve. O primeiro ponto é apreciando o presente. Sabe, apreciar o presente é ser satisfeito na vida que você tem hoje. Você não pode ser satisfeito quando as coisas vão estar do jeito que você quer. Você precisa estar satisfeito com a vida que Deus te deu hoje. Pastora, pode melhorar? Pode sim. Mas nós também precisamos saber desfrutar da vida, mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao luto. Mesmo em meio à dificuldade financeira, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às nossas mágoas. Sabe, a vida sendo passageira, essa oportunidade que você tem aqui na terra, ela é única. E nós não podemos ficar presos a passado, nós não podemos ficar presos a sentimentos, a mágoas, a saudosismo. Sabe, eu estava escrevendo, eu me lembrei, às vezes eu vou lá na minha mãe, e quando nós estamos indo embora, a gente passa ali pelo caminho que eu fazia
para ir para o Morro Doce, quando eu era pastora de lá. E o Alexandre sempre me pergunta assim, saudade? Eu falo para ele, não. Ele, ai, nossa. Eu falo, não. Eu não tenho saudade. O tempo do Morro Doce passou. Eu desfruto de hoje aqui em Itaquera. Serviu para me ensinar, serviu para me formar, serviu para me forjar, serviu para que eu estivesse aqui hoje, mas eu não sou presa a saudosismo, eu não sou presa a discípula X que fazia o que a Y aqui de Itaquera não faz para mim. Eu não sou presa às irmãzinhas que levavam o café para mim lá na sala e ninguém leva, não é o caso, tá bom? Não sou presa à irmã que me acompanhava em tal lugar, não sou presa a isso. Isso é saudosismo. Eu preciso aprender a ser feliz aqui. Desfrutar do que Deus tem para mim hoje. Pastora, você tem saudade da época que seu marido trabalhava no banco e você conseguia fazer 4 viagens no ano? Não, eu não tenho saudade. Com toda a verdade que eu posso falar para você, eu não tenho nenhuma saudade. Eu sou feliz hoje. Eu sou feliz com o salário que ele ganha hoje. Eu sou feliz aqui em Itaquera. Quem anda comigo sabe disso. Você não me vê fazendo comparação ou falando de saudosismo do que passou. Pastora, você tem saudade do seu apartamento que está lá nos remédios alugado, que você lutou tanto para arrumar? Não, eu não tenho saudade. Eu amo viver aqui em Itaquera. Meus filhos sabem disso. Eu falo para eles, eu amo. Moro numa casa muito menor, mais apertada, mas eu amo, eu sou feliz, porque eu não posso viver presa a isso. Isso corrói os nossos corações. Você viver presa ao seu passado, ao que você já viveu, a um saudosismo, a mágoa, a ressentimento, a tristeza, para a vida abundante que Deus tem para você. Me dá um negócio, eu não sei se eu consigo colocar isso na sua cabeça. Mas o que mais atendo é pessoas presas a sentimentos, a saudades, a alma, as emoções. Quando meu marido fazia isso, ok, ele não faz mais, tudo bem. Quando meu filho era bonzinho, não respondia, passou, agora ele está rebelde, nós vamos administrar isso, vamos educá-lo, vamos ensiná-lo, vamos orar, vamos interceder, vamos impor a mão, vamos bater, e ele vai ficar bom. Você entende? Porque nós não podemos viver preso a isso. Não podemos. Se esse esposo ficar preso ao tempo que ele viveu com ela, ele falou algo. Sabe quem ministrou o louvor, queridos, no velório? Quem ministrou o louvor? O Pedro. Ele disse, eu quero louvar o Senhor. E ele começou a cantar os louvores. E talvez algumas pessoas, e eu até escutei, pudessem dizer assim, nossa, como ele é frio. Ele não é frio. Ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E ele sabe onde a esposa dele está. Porque ele não pode mais viver preso a isso. Não tem como voltar atrás. Não tem como mudar a realidade. Eu falei para o Alexandre, esse rapaz é muito forte. É muito forte. Você entende isso? Claro que vai ter dias de dores, de tristeza, de choro. O pastor Wilson falou lá. Nós precisamos chorar o luto. Claro, mas nós não podemos parar a nossa vida, porque a dela concluiu, completou a carreira, guardou a fé, e agora nós precisamos completar a nossa, até que o Senhor venha ou acabe o nosso tempo aqui na terra. Então você tem que apreciar o tempo presente, mas com certeza, você conhece alguém, ou é a sua situação, você está preso a algo que passou, ou até mesmo a algo que está por vir. Ou preso se amanhã vai ser melhor do que hoje. E se não for? O seu sentimento não pode mudar. Você precisa ser alguém feliz. Você precisa ser alguém alegre. Você precisa ser alguém que serve ao Senhor. Tudo pode estar caindo do seu lado, mas você não muda. Porque você tem Jesus como centro da sua vida. Quando o Alexandre ficou ruim, ficou doente, graças a Deus não era nada grave, ele foi curado. Eu não mudei o ambiente da minha casa. Às vezes queria que de manhã parecia que estava um sentimento de ruim lá. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos abrir essa janela, deixa a luz entrar, vamos iluminar a casa, vamos arrumar a casa, lavar a louça, que passa rápido.
Porque senão a gente fica alimentando aquele sentimento de que eu estou enfermo, eu estou doente, eu estou ruim. Sabe, mas a vida é breve. A vida é breve, nós precisamos crer no Senhor. Por isso, desfruta do que Deus tem te dado. Se o seu salário é 1.000, desfruta do 1.000. Se é 5.000, desfruta dos 5.000. Se o seu marido, ele lembra do seu aniversário, desfruta disso. Se não lembra, desfruta do mesmo jeito. Se o seu líder é bonzinho, ok, desfruta. Se ele não é tão bonzinho, desfruta do mesmo jeito. Entende? Não tem problema. Há uma vida proposta para você. E você tem que aproveitar dela. E olha o que diz Filipenses 3,13. É claro, irmãos, que eu... Fui rápida, né? Filipenses 3,13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. É um versículo que a gente ensina para todo mundo que vem reclamar de algo. Você diz assim: deixa essas coisas para lá. A palavra nos ensina que as coisas para trás ficam, tudo se faz novo, que nós temos que aproveitar a vida do Senhor. Mas na hora de praticar, é complicado. Você entende? Mas é nesses dias de dificuldade que nós precisamos apreciar o que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos usar o vizinho como base de comparação. Não podemos. Não podemos. Nós precisamos apreciar a vida de Deus para nós. Segundo ponto. Equilíbrio. Equilíbrio entre trabalho e lazer. Quando eu falo lazer aqui, eu falo comunhão com o corpo. É importante encontrar, queridos, equilíbrio nos nossos dias a dias, na nossa rotina, na nossa vida. Porque o que mais nós vemos hoje, no meio da sociedade, no nosso meio, são pessoas desequilibradas. Tomadas pelo trabalho, tomadas pelos problemas, tomadas pelo dia a dia, que não desfrutam da família, que não desfrutam dos filhos, que não desfrutam do corpo, que não servem ao Senhor, que não têm coragem, às vezes, de ir num parque com o filho, num shopping, um passeio, porque está preocupado com coisas naturais. E na vida você precisa ser alguém equilibrado, você precisa ter equilíbrio, tanto ser equilibrado como ter equilíbrio para você conduzir as coisas. Sabe, você não pode ter um único propósito. O seu propósito não pode ser ganhar dinheiro. O seu propósito não pode ser apenas ter um bom casamento. O seu propósito não pode ser apenas libertar o seu filho de algo ruim que ele está envolvido. Existe uma vida proposta que é formada por muitas coisas que nós precisamos fazer. Com certeza você conhece algum pai que vive em torno do filho. Ele não vive mais, ele não cuida mais do marido, ela não cuida mais da casa, ou o pai não cuida mais de nada porque está focado no filho. Ou esposa que vem para a igreja e fala: eu quero a libertação do meu marido, só se preocupa com isso. Só pensa nisso. Sabe? Isso é algo que não condiz com a vontade de Deus. Não que você não deva orar por isso. Mas isso não pode ser o que move seu coração. E o que nós vemos são pessoas movidas por coisas naturais. Deixa eu te falar, a responsabilidade de converter o seu marido ou a sua esposa é do Senhor. É do Senhor. A responsabilidade de mudar o seu filho é do Senhor. Então, às vezes, nós vamos na fonte errada, na fonte da nossa alma, na fonte do nosso entendimento, na fonte do nosso mau humor, da nossa crise, do nosso ego, sem se preocupar em cumprir o propósito de Deus. A sua vida não pode parar. Não pode parar. Esses dias sábado, fui no shopping com uma discípula, que é minha amiga também. E aí ela me contando uma circunstância, e falando da circunstância. Eu disse para ela: eu não estou acreditando. Não estou acreditando. Você precisa parar com isso. Você não deve pensar assim. Você não deve se comportar assim. Isso não deve mudar o seu sentimento. Não pode tomar o seu coração. Ela disse:
Eu não quero mais ser sua amiga não, porque eu não vou conseguir ser igual a você. Então eu estou falando com você como amiga. Eu falei, mas eu não consigo diferenciar amiga e pastor. Eu sou sua pastora, então eu preciso te ensinar com base na palavra. Então eu não sou amiga que vai só ouvir e falar, nossa, coitadinha de você. Eu preciso te ensinar. E depois eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo a palavra, meu Deus, às vezes a gente gira em torno do nosso rabo. Sabe, igual o cachorro, com perdão da palavra? Fica... Sabe, querido, se eu fizesse isso, eu não estaria aqui hoje. Você pode ter certeza disso. São 22 anos que eu sirvo o Senhor na videira. Eu nunca fiquei girando em torno do meu rabo. Eu sempre pensei, há algo adiante para mim. Há algo adiante para mim. Eu não quero aqui falar para você que eu sou melhor do que ninguém. Longe de mim, eu não sou. Eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades. Mas nenhum deles é pensar somente em mim. Você está entendendo? Então, nós precisamos ser alguém que entende o valor das coisas. O valor das coisas. Por isso nós equilibramos, nós entendemos o tempo de trabalhar. Nós entendemos o tempo de ser família. Nós entendemos o tempo de servir ao Senhor. Ah, pastora, mas não dá para fazer tudo. Dá sim, acredite, dá. Ou se dá. Se dá, porque eu não só sirvo o Senhor hoje que eu sou integral. Eu servi ao Senhor quando eu trabalhava fora também. Eu servi o Senhor também quando eu tinha criança pequena, pequenininha. Eu servi ao Senhor também quando eu era adolescente não, mas jovem. Então, todas as fases e todas as desculpas eu também poderia ter. Muitos aqui poderiam ter, a pastora Simone, a Rosângela, a Loana, todos poderiam ter. Mas nós decidimos a olhar o valor das coisas, a manter o equilíbrio e dar o valor devido em cada momento, em cada área. Você entende isso? Às vezes você está desequilibrado. Às vezes você está tomado por coisas naturais. Às vezes você está preocupado em responder o seu WhatsApp. A descansar. A fazer o seu trabalho. Sabe? Mas Deus tem algo para nós. Deus tem uma vida abundante para nós. Deus tem uma vida feliz, alegre para nós. Uma vida de propósito. E Salmo 133, 1... diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe, você tem que equilibrar o seu trabalho, o seu casamento. Existem pessoas que focam muito só na família. Não tem coragem, às vezes, de fazer uma comunhão com alguém do corpo. Porque precisa desfrutar só da família. Ué, e quando você está com mais alguém, você não desfruta da família? O Senhor quer que você tenha relacionamentos. Que você aprenda a dar valor para todas as coisas. O seu trabalho é importante, mas a sua casa também é importante. O seu trabalho é importante, mas a sua família é importante. A sua família é importante, mas o propósito é importante. Então, você dedica um tempo para cada coisa. Você entende isso? Terceiro ponto. Propósito e significado. Sabe, eu fiquei meditando. Se essa moça não tivesse cumprido o propósito de Deus, como seria? Porque eu entendi, olha aqui para mim, eu entendi que ela completou a carreira dela, que ela cumpriu o propósito dela, que de fato acabou o tempo dela aqui na terra. Sabe, queridos, 4 pessoas num carro, o carro capotou assim, ó. Só ela faleceu, só ela veio a óbito no local. O neném não teve um arranhão. A irmã do Pedro, o Pedro não tiveram um arranhão. Sabe? Então, o que nos sustenta é entender o cumprimento do propósito. E aí eu quero perguntar para você nessa manhã. Qual é o seu propósito? Olha aqui para mim. Qual é o seu propósito? Por que você está aqui na terra? Porque Deus te colocou aqui na terra. Ele te chamou para cumprir o quê? O que Ele te chamou para você cumprir? Ele te chamou apenas para ser um bom profissional? Apenas para ser um bom marido ou uma boa esposa? Apenas para ser uma boa mãe? Ou uma boa dona de casa? Para que o Senhor te chamou? Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes você acha que Deus te chamou apenas para ser do louvor, ou do ministério de dança, ou da equipe de servos. Mas a sua vida ministerial e o seu propósito é muito além disso.
É muito além daquilo que você quer fazer ou do que você gosta. Deus te chamou para cumprir na íntegra o que Ele propôs para você. E você só tem revelação quando você busca em Deus qual é o propósito de vida. Os nossos jovens não são radicais porque nós estamos ensinando eles a ser radicais, mas sim porque eles encontraram um propósito. Eu não estou aqui ministrando para você e o meu marido está lá na imersão porque nós achamos legal, mas porque nós encontramos um propósito, ainda que seja maravilhoso. E eu quero perguntar para você, qual que é o propósito? Qual que é o significado da sua vida? Se amanhã você se for, o que as pessoas vão dizer a seu respeito? Qual é o legado que você vai ter deixado? Qual é a história que você vai contar? O que eu mais escutei naquela igreja é: a Lari era tão radical, a Lari dedicou os dias dela ao Senhor, a Lari era uma mãe tão apaixonada, a Lari vivia sorrindo, ela estava sempre alegre. Você entende? Nós precisamos nos preocupar com isso, porque a nossa vida é breve. É breve. E nós não podemos ficar presos simplesmente ao que nós temos que fazer naturalmente. Amanhã eu preciso acordar às 7 horas da manhã, preciso me arrumar correndo e ir para a estação de metrô, porque eu preciso pegar o metrô para trabalhar. Olha diferente, fala: amanhã eu vou acordar às 7. E quando eu acordar eu vou dizer: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Por mais que eu não consiga tirar ali meia hora para orar, mas o meu primeiro bom dia vai ser do Senhor. Depois eu vou para o metrô, e quando eu estiver no metrô, eu não vou me preocupar que aquele metrô na Sé e na Luz está lotado e que ninguém anda. Eu vou colocar um fone no meu ouvido, e no meu ouvido vai estar tocando: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E quando eu chegar no trabalho, que eu encontrar alguém de mau humor, eu não vou fechar minha cara, porque eu tenho que retribuir da mesma maneira que eu recebi. Eu vou dar um sorriso e vou falar: bom dia, hoje o nosso dia vai ser precioso e Deus vai falar conosco. E quando eu for almoçar, eu não vou ficar preocupada que na minha marmita tem só arroz e ovo. Eu vou dar glórias ao Senhor, porque enquanto uns não tem nem arroz e ovo, eu tenho arroz e ovo para comer. E quando eu sair do trabalho, eu não vou pensar assim: eu estou morta, ainda vou ter que chegar em casa e fazer um monte de coisa. Eu vou falar: glória a Deus, porque o dia acabou. Agora eu vou para casa e eu vou ter a oportunidade de fazer uma comida para o meu marido e colocar um prato na mesa para os meus filhos, porque por mais que eu esteja cansada, o Espírito do Senhor vai me renovar. E quando eu acabar de fazer isso, eu vou deixar a louça lá e eu vou ouvir o discipulado, porque eu não preciso me alimentar só do que comer e do que beber. Eu preciso alimentar o meu espírito. Então eu vou ouvir a palavra de Deus, e quando eu chegar em casa, em vez de eu dormir meia-noite, eu vou dormir meia-noite e meia, porque em meia hora eu vou lavar a louça e eu vou deitar para dormir. Você entende? Isso é uma vida de significado. Não é uma vida de reclamação, de murmuração, de chateação, de insatisfação. Você entende isso? Tudo é a maneira como você enxerga a vida. Eu não sei se eu consigo passar na palavra o que eu estou sentindo, mas é difícil você passar o que você está sentindo. Mas é uma vida de significado. Quando alguém fala assim para mim: pastora, fulano falou tal coisa, eu falo: não quero nem saber. Se for de mim, piorou, nem me conta. Porque eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o propósito de Deus. Amém? Eu estou caminhando já para o final. Porque em Romanos 8:28, ainda sobre propósito, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Propósito. Quarto e penúltimo: gratidão e reconhecimento. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar a nossa maneira de agradecer, ou a nossa maneira de enxergar as coisas. Nós precisamos ter uma prática. Gratidão não é apenas responder obrigado quando alguém faz algo para você. A pastora Zanilda, ela tem o hábito de dizer que quando ela vai entregar algo para o pastor Wilson, um café da manhã, uma comida, e ele fala obrigado, ela fica brava. Ela fala: eu fico brava, porque eu não estou fazendo por obrigação, onde ele tem que me agradecer. Eu estou fazendo porque eu entendi o meu propósito. Eu entendi pelo qual eu fui chamado. Então ele não precisa me agradecer pelo que eu estou fazendo. Porque ela tem um coração de gratidão. Ela tem um sentimento de gratidão. Um dia a dia, uma prática de vida de gratidão.
Então, gratidão é manifesto todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os cenários, em todos os momentos. Você precisa ser grato ao Senhor. Grato pela vida, grato por tudo que Deus te deu, grato pelas oportunidades, grato porque você está aqui hoje pela manhã. Sabe? Então, gratidão é muito além disso. Você precisa ser grato pela família, pela igreja, pela liderança, pelo trabalho, pelos os filhos, pelo seu salário, de uma maneira muito sábia. A pastora Simone ministrou aqui acerca da oferta. Às vezes a gente nem presta atenção muito na oferta, mas se você parou para pensar, para ouvir direitinho, se fosse para olhar aquela circunstância, não precisava nem falar gratidão, porque estava ali numa situação adversa. Mas quando você tem gratidão, você sabe que não importa de onde vem o alimento, mas Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus vai alimentar. Deus vai suprir, Deus vai cuidar. Sabe? E além de gratidão, você precisa ter reconhecimento. Você reconhece? De verdade, não precisa responder, mas avalia. Você reconhece o que Deus faz por você? Você reconhece as oportunidades que Deus te dá? Você reconhece o propósito de Deus na sua vida? Os pais, os filhos, o marido? Você reconhece? Sabe, nós precisamos reconhecer. Você está sempre falando para Ele, que bom ter você. Como é bom te amar. Que alegria te servir. Que bom ter você, meu filho, meu líder. Talvez, querido, você nunca mais, há muito tempo você não fala para o seu líder o quanto é bom ter ele. Porque você está preocupado, você está insatisfeito, você está achando uma oportunidade para reclamar dele. Sabe? Mas talvez amanhã você não tenha mais oportunidade de dizer para ele, que bom os dias que você dedicou a me servir. Isso é gratidão. Isso é propósito, isso é significado. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo não está dizendo só no que tiver bom. É em tudo. Em tudo dai graças. Sabe, eu me lembro do tempo que nós estávamos passando uma dificuldade financeira muito grande. E naquele tempo eu entendi que eu era uma pessoa egoísta. Que eu era uma pessoa... Obrigada. Está quente mesmo aqui em cima. Uma pessoa soberba. Porque eu fazia compra de supermercado, acho que o Alexandre já contou aqui. E eu nem sabia o valor. Porque quem trabalha em banco sabe, o VA, os benefícios são muito altos, são bons. E aí eu tinha lá o benefício, que às vezes até sobrava de um mês para o outro, comprava tudo assim. Né? Encaixava na prateleira o que eu sabia que era de marca e era bom. Nunca tinha parado para pensar, mas nos dias de dificuldade, que eu fui fazer a compra e eu percebi que eu não tinha mais dinheiro para comprar do jeito que eu sempre comprei, eu tinha 2 caminhos. O primeiro era reclamar e o segundo era agradecer. E eu falei, Senhor, eu decido agradecer. E eu fiz, sendo crente, tá? Eu era crente. Eu fiz o que eu nunca tinha feito antes. Ou fazia assim, de uma maneira bem automática. Eu coloquei tudo que eu comprei das marcas secular. Aí eu comprei o arroz extra, o feijão, sabe assim? Coloquei tudo em cima da mesa e falei, Senhor, eu te dou graças. E me perdoa pelos dias que eu não agradeci. Porque o meu sustento era um dinheiro e não era o Senhor. Eu era crente. Esposa de pastor. Entende? Que às vezes a gente não entende o valor da vida. E até hoje eu agradeço a Deus. E hoje eu sei o valor que as coisas têm. E quinto e último. Superando o medo e a ansiedade. O que nós mais vemos hoje são pessoas medrosas e ansiosas. Ansiosa pelo que está por vir. Ansioso com o que vai acontecer. Ansioso com a prova de amanhã, ansioso quando chegar em casa, ansioso com a conta do mês que vem, ansioso se o marido vai mudar, ansioso se a célula vai crescer, ansioso se a igreja vai crescer. E acredite, há uma grande tendência de o diabo roubar o nosso coração nisso. Porque quando eu saí do velório, nós íamos pegar a Marginal para buscar o pastor Alexandre lá em Guarulhos.
lá em Guarulhos. E aí eu fui no carro na frente, como eu sempre vou, só quando eu cheguei lá eu passei para o banco de trás. E aí quando eu cheguei no banco de trás, eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Falei, acho que eu vou colocar o cinto de segurança. Porque ela estava no banco de trás. E ela estava já chegando. Faltava meia hora para eles chegarem. Como ela estava grávida, ela tirou o cinto. Como faltava meia hora, ela não colocou de novo. E aí eu sentei lá e falei, acho que eu vou colocar o cinto de segurança. E eu vim de Guarulhos para cá com o cinto de segurança. E eu parei para pensar. Eu nunca coloquei o cinto de segurança atrás. Eu nunca fiz isso. E eu fui autoavaliar aquele cenário. E falei, como nós somos medrosos. Ou como nós somos imprudentes. E daí, quando nós enxergamos que uma coisa deu errado, nós começamos a ter prudência. E o Espírito Santo falou comigo. Falei, então eu vou colocar esse ponto. Não supera o medo. Supera a ansiedade. Eu não posso viver pensando assim, meu marido vai para o sítio. A esposa dele morreu, o meu vai morrer também. E agora, como vai ser? Não vou deixar mais meu filho andar na rua, porque meu tio morreu recentemente, atropelado na praia. Um tio muito querido. E depois disso, eu sempre fui uma mãe prudente, mas depois disso, eu comecei a ter a tendência de falar, cuidado, viu, na hora que você for atravessar a rua, lembra que o tio morreu. A gente tem essa tendência, mas isso é falta de confiança no Senhor. Ah, pastora, mas é importante alertar. É sim, eu sei. Mas quando a base da alerta é uma circunstância difícil ou um problema, isso não é o melhor caminho. Não sei se você consegue compreender. Eu não posso usar aquilo como exemplo. Eu não posso usar aquilo para gerar um medo no meu filho, uma ansiedade. Não posso. Você entende isso? Então, nós precisamos vencer o medo do que está por vir, o medo do presente, o medo do desemprego, o medo da necessidade, o medo de ser exposto. Não podemos viver dessa forma. Ansiedade, sabe? Viver ansioso, viver atribulado, viver tomado por um nível absurdo de preocupação. Hoje uma das maiores doenças do século é a depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Tudo isso está ligado à nossa alma, a não ter revelação da vida que Deus tem para nós. E Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos ter a paz de Deus, nós precisamos ter o entendimento de Deus, nós precisamos ter a alegria de Deus, nós precisamos cumprir a vida de Deus, nós precisamos entender que há um propósito para nós estarmos aqui, a nossa vida é breve, e Deus tem algo para nós nesse tempo presente. Amém? Então, queridos, que essa palavra enche o seu coração, sabe, o meu desejo aqui não era compartilhar uma fatalidade, mas era compartilhar aquilo que Deus falou comigo. E levar você a entender que a sua vida é muito importante. Que ela tem muito valor. Que os seus olhos precisam mudar. Queria chamar a equipe de louvor aqui. A equipe de louvor. Que a sua mentalidade precisa mudar. Sabe? Que os seus sentimentos precisam mudar. Que a sua maneira como lidar com as dificuldades precisam mudar. Sabe? Que os seus problemas não podem governar a sua vida. Você precisa ter olhos espirituais para a vida de Deus. E eu falo para Deus, Deus, eu quero cumprir a minha vida. O tempo que o Senhor tem para mim, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. E sempre quando eu oro, e eu digo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu digo que o Senhor me encontre pronta. Que o Senhor me encontre pronta. Sabe, eu creio que o Senhor olhou para a Lari e falou, eu preciso de você aqui. Não sei quantos aqui, para encerrar, viram que o sobrinho do pastor André Valadão e da Cassi Valadão faleceu lá nos Estados Unidos com 21 anos. Vocês viram? E em meio a uma situação de muita dor, né? 21 anos, jovem. Ele era um jovem que servia a igreja. Feliz porque tinha ido morar nos Estados Unidos. Feliz porque tinha comprado uma moto e num acidente de moto ele morreu. E a avó dele, a mãe da Cassi Valadão, porque ele é sobrinho por parte
da Cassi, acho que é Cassi o nome dela, é Cassi? Cassiane. E a mãe do pai dele, né? Que o irmão que é o marido da irmã dela, não. O marido era irmão dela, isso, o pai do menino. Ai, me perdi na história, peraí. Estava falando do... Ah, lembrei, a avó. E aí, no meio daquele cenário, estava lá a mãe, a tia, o pastor André Valadão, o tio, os sobrinhos, todo mundo lá. E a avó decidiu pegar o microfone e ela falou algo que, meu Deus, eu percebi que Deus já estava me ensinando, que nós íamos passar por essa circunstância na videira. E ela falou assim, olha aqui, irmãos, toda bonita. Ela não foi para o velório bagunçada, ela até passou maquiagem. Toda bonita, ela falou assim, não é comum um pai enterrar um filho. Não é comum uma avó enterrar um neto. Ela falou, não é nem comum a minha mãe enterrar um bisneto. Mas as coisas de Deus não se explicam. Não tem como explicar. As coisas de Deus não são naturais. As coisas de Deus são sobrenaturais. E acho que o Senhor olhou para o Felipe, o nome dele é Felipe. Olhou para o Felipe feliz, porque ele estava na fase mais feliz da vida dele, a avó dizia. Quem andava com ele sabia o quanto ele estava feliz. Olhou para o Felipe e disse assim, ah, Felipe, você está feliz? Então vem aqui comigo, porque eu tenho uma alegria que não se acaba. Uma alegria que é eterna, que é sobrenatural. Você vai ser muito mais feliz aqui. E aquela avó disse, eu tenho certeza que o Senhor Jesus queria dar uma alegria ainda maior para ele. Sabe, querido, aquilo falou tão forte no meu coração. E eu falei, é isso. Senhor, me ensina a responder ao Senhor nos dias de dor, nos dias de luto, nos dias de adversidade, nos dias de dificuldade. Porque é nessa hora, queridos, é na hora do problema, da luta, do luto, da dor, que nós demonstramos a nossa fé. Amém? Queria que você ficasse de pé. Quero orar com você. Não sei qual é as tuas circunstâncias que você tem passado. Talvez você está passando por um luto. Eu não conheço assim a vida de todo mundo aqui. Talvez você está passando por um luto, mas alguém está vivo. Mas você matou dentro de você, ou essa pessoa te matou. Talvez você está passando por um momento de tristeza, de enfermidade, de dor, de falta de entender o que está acontecendo, de dificuldade financeira, de tantos problemas. Mas nessa manhã, o Senhor fala com você, olha, a vida é breve. Não fique olhando para isso. Não fique preso nisso. Há uma vida abundante diante de você. Se alegre em meio ao caos. Se alegre em meio à adversidade. Se alegre em meio à tormenta. Porque eu sou com você. Eu sou com você. Eu queria que você louvasse o Senhor como você nunca louvou. Aí é onde você está. E você desce o seu fôlego de vida a Jesus. Você desce o seu louvor a Jesus. Você desce a sua fala a Jesus. Você desce os seus membros a Jesus, levantando as mãos e dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu não preciso de nada além do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Estou preparando um caminho, oh, Espírito de Deus, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Amanhã nós te agradecemos pela vida da Larissa, Senhor. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Todo questionamento. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele
estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Sabe, queridos, esse louvor diz assim: é Ele, por Ele que eu estou vivendo a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Nós cantamos isso de uma maneira tão bonita, mas é tão difícil praticar. Mas nesta manhã eu quero falar para você: sirva ao Senhor em todo o tempo. Acredite, a sua pastora aqui, a sua pastora lá na sua rede, ela também tem dias difíceis. Ela também tem que servir o Senhor em meio à dor, em meio ao caos, amém, em meio a julgamentos. E é muito mais fácil nós termos olhos naturais do que olhos espirituais. Mas eu estou te falando para ter um olho espiritual, para as pessoas que Deus tem para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para o corpo de Cristo. Sabe, não tem como você cantar que você vai perder tudo com amor e com alegria e não praticar. Mesmo porque você esteja passando por um momento difícil, manifeste amor, manifeste alegria. As pessoas não têm nada a ver com as nossas dificuldades. A nossa dependência deve estar no Senhor. Nós devemos entronizar o nome do Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que nos conduz. Sabe, acredite nisso. Eu não quero fazer sensacionalismo, não. Mas eu estava ministrando a palavra, Deus falou comigo: quantos dias eu entrei aqui nessa igreja ruim, mal, com a minha alma batida, e eu precisava sorrir para você, porque se eu não sorrisse, alguém iria dizer assim: você viu a pastora? Ela nem falou comigo hoje, ela nem me cumprimentou. Deixa eu te falar, você não sabe o que a pessoa do seu lado está sentindo. Seja alguém que compreende mais, seja alguém que ama mais, seja alguém que entende que a vida é breve e nós não podemos ter olhos de julgamento. O Senhor nos chamou para manifestar a vida dele em todo lugar que a gente passar. Acredite nisso. Ouça mais. Senti de Deus te falar isso. Ouça mais os seus filhos. Pergunta para ele o que ele está sentindo. Não briga o tempo todo que talvez não vai resolver. Ouça mais a sua esposa. Quanto tempo faz que você não leva ela para tomar um suco e perguntar o que você sente nesse dia? Ouça mais o seu marido. Ouça o seu líder. Ouça a sua pastora. Às vezes fala: pastora, eu queria tomar um suco com você só para te dizer que eu estou com você. Nós estamos juntas. A senhora está bem, você está bem. Sabe? Querida, eu quero te falar que a vida é breve. E você escolhe como você quer viver a sua. E o que você quer fazer nesse tempo. Quem você quer marcar e que história você quer deixar. Seja alguém que manifesta a vida do Senhor em todo tempo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.
Que seu domingo seja um domingo abençoado. Se você vá para sua casa com esse sentimento de que você vai dar o seu melhor para a sua família, em nome de Jesus. E à noite nós temos um culto muito especial. O pastor Alexandre veio da Espanha, está lá em casa. E eu acho muito grandioso que ele veio. E ele falou para o Alexandre, ele não veio nesse tempo. Ele falou, eu preciso receber do Senhor. Ele pagou a passagem da Espanha para cá, simplesmente para passar um final de semana no sítio, ouvindo uma ministração como membro, para levar uma medida para a igreja dele. Então, com certeza, ele tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Cada vez mais